Então tá, hoje eu quero falar sobre as 7 taças da ira do Altíssimo. As 7 taças da ira do Altíssimo que está prevista como um dos últimos acontecimentos que irá ocorrer no planeta Terra sobre a humanidade. E estas taças serão, na realidade, a manifestação da ira do Altíssimo, daquele que fez o universo, que criou os céus, a terra e tudo que existe. E ele vai manifestar a sua ira sobre parte da humanidade e sobre as obras contidas neste planeta, no planeta Terra. Então é sobre isso que eu estarei falando hoje, se assim for da vontade e da permissão do Todo-Poderoso. Vai sair uma voz vinda do templo do Altíssimo, uma grande voz que dirá aos 7 anjos assim: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira do Altíssimo. Então esta voz sairá do templo do tabernáculo do testemunho. Esse é o nome do templo do Pai do céu, templo do tabernáculo do testemunho. E essa voz dirá exatamente isso: ide, para os 7 anjos, né? Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira do Altíssimo. E esses 7 anjos estarão trajados de linho puro, de linho finíssimo, né? Linho branco, que representa a justiça. Estarão também cingidos com cintos de ouro pelos peitos, né? Cintos de ouro. Eles estarão cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E estes anjos prontamente obedecerão a essa voz que sairá do templo do tabernáculo do testemunho, dizendo assim: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira do Altíssimo. Então, a primeira taça, aqui, né? Essas taças serão em ouro. Aqui. Elas serão de ouro. Serão de ouro. E serão despejadas sobre a terra. Então vamos fazer aqui um demonstrativo. Primeira taça. Primeira taça. E o primeiro anjo, né, foi e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A besta. O que é a besta? A besta trata-se de um monstro, ou seja, de algo enorme, uma coisa monstruosa. Essa linguagem é figurativa, naturalmente, que não é um monstro real. É um monstro real pelo aspecto da sua grandiosidade, mas não pelo fato de se tratar de um animal.
propriamente dito. Então, a besta refere-se a um sistema religioso de abrangência mundial. E esse primeiro anjo derramará a sua taça sobre os adoradores desse sistema mundial. Na realidade, a besta é o coordenador desse sistema, a figura chefe desse sistema de abrangência mundial, que nos últimos tempos será cada vez mais adorado. E também esse sistema, ele possui uma imagem. E essa imagem não trata-se de uma imagem de escultura retratando aquele líder mundial, aquele líder religioso, uma imagem para ser adorada. Não. Negativo. A imagem, na realidade, é algo que reflete esse sistema religioso, ou seja, é uma dissidência, é um sistema religioso também. Tudo aqui é religião, tudo aqui trata-se de adoração. Então, essa imagem é algo igual ao primeiro, né? Igual à besta. Então é algo similar, é uma imagem da besta. Então, na realidade, é um outro sistema religioso dissidente daquele, né? Então, esse segundo sistema religioso é uma imagem do primeiro. Quer dizer, ele atua de igual forma com o primeiro, é uma imagem. E quem adorar essa imagem da besta, ou a besta, ou a sua imagem, ou esse outro sistema paralelo, que na realidade é a imagem da besta, será atingido, então, essa primeira taça da ira do Altíssimo será despejado sobre os adoradores da besta e da sua imagem, né? Ou seja, dos líderes religiosos parecidos com a besta, que atuam de igual forma e atraem para eles a adoração do povo. Então, quem adorar essa imagem aqui da besta ou a besta receberá uma chaga má e maligna, ou seja, um tumor de morte. Primeira taça. Agora a segunda taça. Segunda taça de ouro, que será derramada sobre a humanidade. Segunda taça. Aí vem o outro anjo, né, e obedece à voz do Altíssimo, a vinda do templo do tabernáculo do testemunho, que ordena que despeje sobre a terra a segunda taça da ira do Altíssimo. Não são benéfices do Altíssimo, não. Tudo isso faz parte da grande ira do Altíssimo sobre a terra e sobre os seus habitantes. Isto irá acontecer ainda. Isto ainda irá acontecer ainda nos últimos dias, digamos assim, como parte dos últimos acontecimentos da humanidade. Então vem o segundo anjo, pega essa minha taça aqui não é de ouro, mas a taça do anjo é de ouro, é de ouro, e
despeja a segunda taça. Despeja a segunda taça, e essa segunda taça o anjo derramará no mar. No mar. Quer dizer, na realidade, nos mares de todo o planeta Terra, né? Tudo que for mar receberá então essa taça. E esses mares se transformarão em sangue como de um morto, ou seja, a água se transformará em sangue coalhado. Sangue como de morto é sangue coalhado, sangue grosso, e matará todo ser vivente que está sob os mares, né? Toda alma vivente, tudo que é espécie marinha que habita nos mares, então morrerá. E isso gerará um caos de grandes proporções. Isso afetará seguramente o próprio sistema alimentício da humanidade, por assim dizer, que deixará de extrair os frutos do mar para a sua alimentação, para o seu comércio e tudo mais. Então, essa segunda taça vai gerar um caos enorme sobre a humanidade, e transformará os mares em sangue como de um morto, em sangue coalhado. Então essa foi a segunda taça. Agora vem o terceiro anjo. O terceiro anjo com mais uma taça de ouro. O intervalo entre uma taça e outra, eu não saberia afirmar se é um intervalo pequeno, ou se é um intervalo de um ano, ou talvez de alguns anos. Eu quero crer que seja um acontecimento sem um espaço de tempo muito grande, um intervalo até consecutivo mesmo, porque se a proposta é manifestar a ira do Altíssimo, do Todo-Poderoso, então eu quero crer que seja com um espaço de tempo muito pequeno. Bom, o meu tempo está acabando. Eu vou finalizar essa primeira parte das 7 taças, então, pedindo que você passe para o segundo vídeo, que vai ser a sequência deste. E vamos então falar sobre a terceira taça no próximo vídeo. O meu tempo aqui agora está acabando.